O Guilherme de Pádua não gostou nada do documentário. E ele argumenta que ele não foi ouvido pela produção do documentário Pacto Brutal. Será que um outro stream ouviria a versão do assassino? Deixem aqui seus comentários que eu quero saber a opinião de vocês. O documentário está sendo acusado de ser imparcial, uma vez que não ouviu os assassinos. O que vocês acham sobre isso? Vocês acham que o documentário não ouviu a versão dos assassinos? A versão dos assassinos não tá no documentário, gente? E eu queria agradecer muito, gente, aos comentários de vocês, aos inscritos do canal. Muito obrigado mesmo. Queria agradecer a Márcia Maria. Ela fez um comentário muito gentil ontem no vídeo da Flor de Lis. Peço para que vocês assistam também. É um caso muito interessante, eu sei que não tá assim, não é o momento agora é caso Daniela Pérez e outros, mas é muito interessante a gente saber o caso Flor de Lis, porque o processo vai chegar em dezembro e a gente vai estar por dentro do que vai acontecer e as versões que vão ser dadas. Será que o depoimento vai ser mantido? Uma vez que no Brasil, assim como o Guilherme de Pádua fez, ele mudou a versão do crime dele 2 vezes. E aqui no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, nos Estados Unidos, se você muda o seu depoimento, você tem uma pena severa sobre isso. Aqui no Brasil, você muda de depoimento quantas vezes você quiser. E possa ser que, no caso Flor de Lis, assim como no caso Daniela Pérez, os depoimentos mudem. Tudo mude de figura, que aconteçam coisas novas. O Guilherme de Pádua sempre tem alguma coisa nova para contar, né? E ele acaba não falando a verdade. Como a Glória disse, ele fica enrolando porque ele quer mídia. E as pessoas estão dando mídia para ele, não é? Um artigo da Folha defendeu a participação do Guilherme de Pádua no documentário sobre a Daniela Pérez. O artigo diz que não ouvir o Guilherme de Pádua sobre o caso Daniela Pérez é um perigo e que essa omissão pode levar ao futuro mais dúvidas do que certezas. Gente, eu continuo achando que o documentário ouviu sim as versões dos assassinos. Afinal, não é o depoimento deles perante ao júri que é o que vale, gente? O cara foi julgado com excesso de provas. O documentário evidenciou 2 versões que ele deu sobre o crime em timeline, na linha do tempo. O Ratinho se arrependeu de ter entrevistado ele, porque o Guilherme só queria falar da mudança dele, da igreja, de como ele estava mudado, de como Deus teria mudado a vida dele. Então, o Guilherme de Pádua, para mim, foi ouvido sim. Ele foi ouvido pela Glória Maria, entrevista na Globo, pelo Ratinho no SBT e pelo Marcelo Rezende na Record, sempre com a desculpa de contar uma verdadeira história. E isso tudo está no documentário. O documentário passa todas as versões do crime, até depois ele dizendo que a Daniela seria apaixonada por ele, aquela ladainha que muita gente acreditou porque a mídia contava essa história. Criou-se uma outra novela, além da novela, ainda tinha ali os protagonistas com a morte da atriz no final. E ele foi contando, ele era entrevistado o tempo inteiro, ele dava entrevista o tempo inteiro. Ele era, talvez, o assassino naquela época mais conhecido, o que estava sempre nos jornais. Então ele deu sim a versão dele, e isso está no documentário. Ele deu a versão dele no documentário, ele foi ouvido. Se eu estiver errada, por favor, comentem aqui embaixo. Ou será que o Guilherme de Pádua, depois de 30 anos que matou a Daniela, vai falar a verdade sobre o que aconteceu com a Dani? Será que em entrevista para o documentário ele revelaria como ele e a Paula premeditaram esse crime? Como foi esse ritual? Em que momento ele pensou em matar a Daniela? Será que ele ia falar isso, gente? Por que que a Paula e ele escolheram aquele local para deixar o corpo? Onde ele jogou a arma do crime, gente? Ele matou ela? E para onde foi o sangue da Dani? E explicar por que o corpo dela estava sem sangue, onde está esse sangue? Por que o coração dela estava exposto?
Se não tivesse matado ela naquele momento, será que teria matado depois? Por que a Daniela? E outra pergunta. Por que no local do crime tinha sacos de laranja? Será que eles iam esquartejar o corpo da Dani e jogar e depois dizer que foi um fã maluco que fez aquilo? Será que ela responderia essas questões? O Guilherme está processando o Nando Moura, ou pelo menos ele ameaçou o Nando Moura por conta de um vídeo que o Nando Moura postou falando sobre o caso da Daniela Pérez. Ele meio que xinga ali o assassino da Dani. E parece que o assassino não gostou disso. Ele pediu para que o vídeo fosse retirado através de uma carta, senão o Nando sofreria consequências. O vídeo do Nando Moura tá escrito assim, o Guilherme me processando, uma coisa assim. Gente, agora você não pode mais falar mal do assassino. O Nando Moura critica o assassino da Dani, critica o fato dele ser cristão. E aí eu faço uma outra pergunta aqui para vocês. O Nando Moura, enquanto um cidadão e um youtuber, ele não pode expressar a opinião dele? Gente, o Guilherme pega pesado no vídeo, dizendo que as mídias sociais é um meio que ele tem de se defender. E eu pergunto para vocês, se defender de quê? Ele não é um assassino, confesso? Até onde eu sei, não existe ex-assassinos. O Guilherme de Pádua e a Paula são assassinos da Daniela e isso não muda. Ele criou um canal aqui no YouTube para falar da palavra de Deus e, segundo a mídia, ele está sendo parado por pessoas para tirar fotos. E o número dos seus seguidores nas mídias sociais cresceu exponencialmente. O Guilherme postou um vídeo em que ele está em Brasília pedindo para o Brasil mudar, gente. Ele posta nas redes sociais que a vida dele seguiu. E parece que ele esqueceu que tirou a vida de uma pessoa. Enquanto a vida da Dani acabou e a da Glória Pérez está numa prisão perpétua de dor. O Guilherme também postou um vídeo pedindo desculpa para a Glória Pérez por todos os danos que ele teria causado a ela e a sua família. Esse pedido também se estendeu para o Raul Gazola, dizendo que ele se sentiu muito mal quando deu um abraço no Raul na delegacia. E aí eu pergunto para vocês de novo. Vocês perdoariam o assassino da sua filha? Em que ele deu duas versões para esse crime. Só que ele não contou a verdade, por medo de sofrer as consequências. Gente, no Brasil, se você mente em um depoimento, não tem problema. Como ele mentiu no primeiro depoimento como ele mentiu no primeiro depoimento e depois ele deu um outro depoimento, aqui não tem nada, não tem problema. Se fosse nos Estados Unidos, a pena dele seria agravada porque ele deu duas versões para o crime. E se a Glória sabe a verdade, é porque ela investigou. Pode ser que a Glória morra sem saber a verdade por completo sobre o dia em que ela perdeu a sua filha. Ela sabe os fatos, mas não tem os detalhes da boca do assassino. E se ela sabe, gente, é porque ela investigou, sem tirar o fato que a assassina da Paula, que nem estava lá, segundo a versão dela, não fala nada. Ainda bem que pelo menos ela está longe das mídias sociais, não tem ninguém seguindo a Paula, gente. No documentário, a psiquiatra Ana Beatriz diz que a Paula seria a mais perigosa porque ela meio que dirigia, ela orquestrava o crime, ela estava por trás das câmeras. O Guilherme seria essa figura aí que a gente vê até hoje, esse cara que tá dando entrevista, que tá sempre na mídia, e ela estava ali, só dirigindo as coisas, só orquestrando. Essas pessoas, segundo a Ana Beatriz, são as mais perigosas. A Paula induziu o Guilherme a assumir a culpa do crime, etc. Ela teria dado as punhaladas na Dani, mas às vezes ela é esquecida porque ela realmente não aparece. Mas a gente notou ali no documentário que realmente o Guilherme de Pádua gosta de mídia. Ele está na mídia até hoje. Então, gente, no documentário é feita uma reflexão que quando você faz um pacto, vem momentos turbulentos e depois vem a colheita. Os assassinos só ficaram presos 6 anos. Será que eles não estão colhendo? A Paula virou uma advogada e frequenta os melhores lugares do Rio de Janeiro.
e não sabemos muito da vida dela ou do filho que ela levava na barriga enquanto matava a Dani. Ela e o Guilherme de Pádua devem ter algum tipo de contato por causa desse filho. Eles devem ter algum contato de WhatsApp, não sei. Eles têm um filho juntos. Será que o Guilherme não participa da criação desse filho, mesmo que meio que de longe? Não sei. Mas deixem os seus comentários se vocês tiverem alguma opinião contrária, por favor. Quero ouvir o que vocês pensam. E eu vou fazer aqui, gente, um vídeo só com os comentários de vocês sobre esse caso. Quanto ao Guilherme, ele já casou, descasou, faz propaganda de clínica estética nas redes sociais, tem milhares de seguidores. Enfim, cabe a gente não seguir esse cara na mídia. Porque a mídia é o que ele quer, o que ele sempre quis, gente. No documentário a gente vê isso, ele quer dar entrevista, ele quer contar, ele quer fazer livro. Por outro lado, essa história não pode morrer. E se ele encontrou Jesus como ele disse, ele deveria contar toda a verdade sobre os fatos que ocorreram naquele dia para a glória. Uma coisa é a notícia dada, outra coisa é abraçar o cara, curtir a foto dele. Por favor, a gente tem que ter noção. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Para você que não é inscrito, por favor, se inscreva no canal. Para você que já é inscrito, muito obrigada. Valeu, até a próxima.